O meu nome é Denise, mas muita gente me chama Di. Este é o, Adriano. também conhecido como Zé, ok? E este é o... Drico. E este é o... Este é um podcast. Não Não é- é um podcast, isto é uma conversa. Conversa de casal. Não, Inseres conversa aqui, de casal não. Inseres aqui E insere-se aqui o título, o grafismo, o oráculo. que depois tu vais fazer. Ou então uma introdução. Pronto. Assim do género. Ou Portanto, pronto. imaginem, sei lá, Star Swipe. Não. Nós depois vamos pensar Está na introdução. O nome talvez provavelmente vai ser provisório, mas eu gosto de conversa de casal porque nós somos um casal e estamos juntos há 5 5 anos. anos. Portanto, Não 4, como tu disseste no outro vídeo. É verdade. Correção, asterisco, pim. Depois tens que meter aqui uns efeitos engraçaditos. Sim, não tenho mais nada para fazer. É quarentena! Aproveita o tempo livre! Uma gaja não tem que ir para o escritório, tu não. Eu estou a trabalhar, estou em teletrabalho, atenção. E eu é que cuido do gato durante o dia. Sim, e porque nós somos um casal faz sentido para mim, nós temos conversa de casal, mas é provável que isto mude, não sei, I guess. T2 para 2. T2 para 2 mais 1. A pensar no T2 para 3? Sim, T2 para 3. Se alguém via esta série, escrevam nos comentários. Não sei. Ok, Não vias o T2 para 3? Não, eu não vi nada disso, eu não sei o que é que estás a falar. O T2 para 3 era uma web series, foi uma das primeiras web series portuguesas produzidas pelo Sapo. E pronto, quem não viu, aconselho a ver porque aquilo é muito cringe. Eu acredito que se aquilo estiver algures no YouTube ou algures nas internets, vão ver porque é muito, muito cringe. E tem algumas pessoas que hoje são relativamente famosas para Portugal. Ok. Fica aqui a nota para quem quiser ver o T2 para 3. Hashtag T2 para 3. Pronto, e pôr a circular no Twitter. De certeza alguém vai, Sim. além de ti, a outra pessoa que viu juntamente contigo para dar audiências vai dizer olá. Nem que sejam os atores que participaram na série. Ué, não é? possivelmente, quem sabe? Imagino que ainda estejam vivos. Portanto, a ideia deste podcast, /vídeo, /YouTube, sabe-se lá o quê, é nós trazermos tópicos que nos interessem a nós e fazemos uma espécie de conversa de casal. Porque nós falamos muito enquanto casal. Falamos até demais enquanto casal. E queremos transportar algumas das nossas conversas com ou sem opiniões controversas, ainda não... Só com opiniões controversas. Depende. Eu quero ser cancelado. Eu fiz isto para ser cancelado. Por favor, cancelem-me. Cancelem-me já. Tecnicamente não queres ser cancelado porque tens um programa associado ao teu nome, portanto talvez eu não seja tenho um uma programa boa ideia. associado ao meu nome. Ok, não vamos falar nisso. Pois, então não tem tanto Portanto, a ser cancelado. não me cancelem para já. Pronto, Mas, não cancelem, metam no bloco só. Sim. E depois voltem a... mas não façam muitos mimos com isto. Eu não quero ser mimada, sabes? Eu não quero ser transformada num Sim, mimo. e só estou à espera do momento em que o Dali passa por aqui pelo meio. Ou ali por trás e vai, Ou ali e por vai trás. chatear. mais por trás, porque por aqui vocês não estão a ver o que se passa nesta área. Sim, nós estamos no chão. Porque é eu o primeiro. deixei o tripé em ovar. Não foi por causa do cerco sanitário, simplesmente deixei o tripé em ovar. E porque é o primeiro, e o primeiro é sempre assim mais low budget e depois é que as coisas vão subindo, né? E é quando chegarmos 1 million subscribers. Tá bem. Ok. Pronto, cada um de nós trouxe 3 temas. Hoje. Cada um de nós não, eu não trouxe temas. Não era um trabalho assim tão difícil de fazer. Eu sei, mas a temática que está em voga é muito séria e eu não quero falar de temas sérios, quero falar de temas assim mais leves para que nos possamos rir ao fim de um dia, porque o mundo lá fora é estranho e aqui quero que seja uma cena divertida. Portanto, tu já tens 3 tópicos e eu para a semana trago 3 tópicos. Ok, pode ser que isto fique mais curto. Então, o meu primeiro tópico é ladrões de sapatilhas. Não sei se já vos aconteceram. Não sei se queres começar pelas tuas experiências de A mim nunca me roubos. roubaram as sapatilhas.
Nunca te roubaram as sapatilhas. Mas Já me roubaram? já te roubaram os ténis, é isso, era essa a piada que ias fazer. Não, eu ia dizer que já me roubaram sim, tipo, na escola, tiraram os trocos que eu tinha na mala para o lanche, mas nunca me roubaram sapatilhas. Sabes porquê? Isso por Porque acaso as minhas é- sapatilhas estão sempre nos pés. Não estão fora dos meus pés. Pronto, as minhas sapatilhas volta e meia estão fora dos meus pés. Contexto. Contexto. Já me roubaram as sapatilhas 2 vezes. Aliás, isto é um contexto ainda mais... tem algum background. Eu vou explicar como é que surgiu este tema, se calhar é melhor começar por aí. No outro dia eu estava no Twitter e apareceu um utilizador. Sigam-nos no Twitter, aparece aqui em baixo depois os nossos. Sim, depois dos nossos handles, eu se tiver tempo meto aí, se não está lá nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo. Aliás, vamos fazer um canal próprio, não é? Ou é só tipo upload no meu canal. Não é que eu tenha um canal. Não, isto não vai ser no teu canal, vai ser no nosso canal, obviamente. Ok, tem que ver como é que se faz um canal no YouTube. Expliquem-nos nos comentários. Se isto estiver mal feito, depois digam o que é fazer melhor. Ok, Sim, foi um utilizador no Twitter, já não me lembro quem foi. Eu devia ter feito mais pesquisa antes de... Melhor, devia ter preparado isto um bocadinho melhor. Mas ele estava a contar de que, por causa do Covid, ele deixa as sapatilhas fora... ou os sapatos, vá. Por acaso não sei se eram sapatilhas ou sapatos, mas na minha cabeça surgiram sapatilhas. Ele deixa as sapatilhas fora de casa, ou seja, ele deve viver num apartamento, presumo, pela história, e deixa à porta as sapatilhas, ou seja, não as mete dentro de casa. Ok? É algo aceitável. Mas, como se costuma dizer, quem anda à chuva molha-se e roubaram-lhe as sapatilhas. Eu daí lembrei-me de que a mim também já me roubaram as sapatilhas. 2 vezes, inclusive. A primeira vez... Andaste descalço? Tive que andar descalço, sim. Portanto, não sei se vocês conhecem o grande Largo 1º de Dezembro, em Ovar, provavelmente não. Sim, esse mar. Tu conheces! Tu já lá andaste! Já lá foi. Ela já lá foi, pronto. Sim. Que fica perto da casa dos meus pais e eu na altura era... Estás a dar informações Devia ter sobre os teus pais na net? Uau. Não devia ter dito isso. Mas é próximo lá, não é... Eles não vivem no Largo 1º. Não interessa. É Agora próximo, já foi. também não interessa. Então o Largo 1º de Dezembro é o quê? É um jardim, basicamente, tem lá uma capela no meio. E eu, quando tinha pai 12, 13 anos, costumava ir correr por lá à noite. Jogar basquete também com algum pessoal que andava lá. E houve uma noite que eu estava a correr, à volta, e pronto, estava um bocado cansado, com os pés a doer um pouco, então tirei as sapatilhas, fui fazer uns alongamentos, e quando voltei, as sapatilhas já lá não estavam. Uau. Nunca soube quem é que as levou, embora há algumas suspeitas. Havia outras pessoas no parque, sim, mas ninguém passou pela zona onde eu tinha passado. Então, basicamente, tive que ir descalço para casa. A questão é que aquilo não era... como é que é dizer? Aquilo é um parque, mas não pensem nos parques modernos de agora, que é tudo tem pistas de tartan improvisadas e por aí fora. Não, aquilo era basicamente terra batida. Portanto, muitas pedras. Digamos que o caminho para casa não foi muito agradável. Em dia estamos a falar depois bastante. Isso foi a primeira vez que te roubaram os ténis? Esta foi a primeira vez que me roubaram os ténis. Então como é que... A coisa engraçada... roubaram-te os ténis, tu aprendeste uma As lição... sapatilhas, roubaram-me as sapatilhas. Roubaram-te as sapatilhas, tu aprendeste uma lição e, no entanto, aconteceu outra vez. Aconteceu outra vez, sim, mas só um contexto. Aquelas sapatilhas, na altura havia uma loja que era dos 999 escudos, ou seja, mais ou menos 5 euros, que era basicamente onde eu comprava as minhas sapatilhas. Portanto, elas nem sequer eram nada por aí além, mas foi um roubo de oportunidade. Viram aquilo ali e decidiram levar para casa. Apesar de eu estar, a uns 10 metros dela. Pode, caramba, estavas a 10 metros das sapatilhas, estavas à espera. Também, olha... Mas é que elas não eram nada de especial. Mas assim, tu vais-te afastar 10 metros da tua propriedade. Sabendo que tem algum valor, mesmo que seja pouco, vais-te afastar 10 metros. Pronto. Também eu tinha para aí 12 ou 13 anos. Não? Agora com o pai dá. A segunda vez foi no 12º ano, numa aula de Educação Física. Aí temos que deixar a roupa que trazemos de fora, incluindo o calçado, nos balneários. Então, eu na altura tinha umas sapatilhas da Nike, também já com pai, uns 3, 4 anos em cima. Eu sou um tipo que não liga muito a isso, então uso até ficar completamente desgastado. Isso é uma coisa que era assim então e continua a ser agora. E eu deixei-as no balneário, como deixava sempre,
E um miúdo de uma turma, que acho que era do 9º ano, que estava a ter aulas ao mesmo tempo que eu, decidiu entrar no nosso balneário e, como não havia nada de valor para roubar, decidiu roubar as nossas sapatilhas. Não, neste caso roubou as minhas sapatilhas, não roubou do meu outro colega. Sim, porque no meu 12º ano éramos só 2 rapazes na turma. Porquê? Porque fomos os únicos que escolhemos Biologia, Química e Psicologia. Sim, antes estas eram as opcionais do 12º ano. Mas porquê que vocês... Então, pera lá. Porque todos os outros rapazes escolheram ou Biologia, Química e Geometria Descritiva, ou Biologia, Química e... Não, Biologia, Física e Psicologia. E em que é que isso tem a ver com a Educação Física? A Educação Física é de tronco comum, não? A todos. Sim, mas a minha turma era só 2 rapazes, o resto era tudo raparigas. Sim. Pronto. Então, quando nós voltámos ao balneário, o meu colega, eu acho que não lhe tinham roubado nada, mas a mim tinham roubado as sapatilhas. Eu, então, obviamente, fui fazer queixa. Eventualmente, descobriram quem foi o aluno e ele devolveu-me as sapatilhas. Não passou daí. Não sei se ele teve alguma ação disciplinar ou assim. Sei que era um miúdo um bocado já problemático, não conheço bem a história. Espero que ele tenha sido feliz com elas no pouco tempo que usou. Eu depois deixei de as usar, porque na altura tive que, como estava sem sapatilhas, não é? Só tinha as da ginástica, acabei por comprar outro par. Entretanto, estas acabei por usar para a praxe quando fui para a faculdade, por isso até deu jeito o facto dele mas ter devolvido. Mas sim, aquelas outras, quando eu tinha pai 12 ou 13 anos, essas nunca mais as vi, não sei, pronto, era da loja dos 999. Entretanto, aquilo mudou de nome várias vezes, fechou, acho que agora está fechado, acho que agora não é nada lá. Side part, já reparaste que eu estou com uma t-shirt branca e tu estás com uma t-shirt preta? Hashtag Black Lives Matter. Sim, ok. Bom, eu não tenho nenhuma história de me terem roubado sapatilhas, porque, como eu disse, as minhas sapatilhas estavam sempre estavam sempre nos meus pés, ou quando eu fazia educação física ficavam dentro dos cacifos. Nós tínhamos cacifos na nossa escola. Nós tínhamos cacifos, nós não tínhamos cacifos. Tínhamos cacifos, mas não para educação física. Curiosamente, eu tive um cacifo que aluguei no 7º ano, acho que na altura pagava-se, não sei, mas se é o equivalente a para aí 5 euros ou um bocadinho menos 5 euros para alugar para o ano todo. E fiquei com a chave e basicamente esse foi o meu cacifo sempre até o 12º ano, porque nunca vieram ter comigo para pedir a chave de volta. Claro que eu nunca cheguei ao ponto em que deixei de usar. Eles não te pedem a chave de volta, tu no final do ano devolves a chave. Ok, eu ainda tenho a chave, acho eu. Eu acho que ainda tenho a chave alguns. Eventualmente eu percebi que havia outras pessoas a usar o cacifo, então aí deixei de usar. Mas ainda usei algumas vezes. Houve uma vez até que eu guardei algum material de educação visual e depois perdi. O outro dono deve ter aberto e deitado fora. Uma situação assim do género. Ou usado, porque os cacifos normalmente eram individuais. Não, mas deixa-me explicar. Material, mas era tipo cartolinas que tinham sido desenhadas. Não era material mesmo. Ok. Pois, por norma é isso. Tu vais no início do ano, e acho eu que ainda é assim, nos meus longos 30 anos já lá vão de escola. Que já não fizeste a escola há 30 anos. Não, eu estou a dizer, já... Eu tenho 30 anos, portanto já não estou na escola há algum tempo, por isso eu não me lembro se... Eu não sei se ainda continua assim na minha escola ou nas minhas escolas ou não. Pronto. O que nós fazíamos era no início do ano, se quisesse um cacifo, ias à secretaria. Não é a secretaria, era a secretaria, sim. À papelaria ou whatever, e pedias uma chave do cacifo e davam-te, e depois no final do ano tinhas que devolver. Tu pagavas X e tinhas que devolver a chave do cacifo. Porque senão acontecia aquilo que tu estás a dizer, porque como havia sempre chaves que se perdiam, havia vários cacifos que tinham várias chaves. E depois o que acontecia, as pessoas andavam aqui a usar os mesmos cacifos sem perceber. Ou então faziam outra coisa. 2 alunos dividiam um cacifo. Também aconteceu, eu cheguei a dividir cacifo com uma pessoa, depois tínhamos as duas chaves. Ou então uma tinha a chave e depois era preciso ir ao cacifo, iam as duas ao cacifo e tiravam o que era preciso do cacifo. Bons tempos de escola, não? Sim, eu acho que também dividia o cacifo com alguém. Já agora, este é o nosso gato, o Dário. Está um bocado agitado. Deixá-lo andar por aí. Sim, eu acho que cheguei a dividir o cacifo também com alguém, mas honestamente não me lembro muito desses pormenores. Eu basicamente o que fazia era pôr lá, sei lá, punha o saco da ginástica. Sim, essencialmente para não dar com ele de um lado para o outro. Era uma para situação. pôr os sacos, a roupa de ginástica
E aqueles livros mais chatos e dossiês punhas no teu cacifo e pronto. Eu não, os livros eu levava sempre para casa. E ainda havia sempre aquela malta que deixava as coisas no cacifo no final do ano e ficavam lá até o início do ano letivo seguinte. Tipo, tu abrias o teu cacifo novo e tinha lá cenas dentro. Yeah. Acontecia às vezes. Yeah. Qual é o teu segundo tópico? Isto é assim. Starshine. Não. Star Transition. Uma coisa assim. Segundo tópico. Sabes como é que se diz Bruindes em português do Brasil? Tem cuidado. Não sei. Não, isto não é uma piada, é mesmo bolinhas de gude. Ok. Se alguém souber explicar a origem... Ei, não, sai! Sai! Não. Estava a cheirar bem. Se alguém souber explicar a origem deste nome, eu por acaso estou muito curioso. Eu acho que devias explicar sobre a tua nova obsessão que são... Não é uma nova opção, eu já ando a ver... Não são... Ou as corridas de Berlim. Epá, isto é brilhante, especialmente para quem gosta de Fórmula 1. Ok. Não tem nada a ver Fórmula 1 com Berlim. Chama-se Marbula One. Não tem nada a ver. Mas eu não percebo como é que uma coisa pode ter a ver com a outra. Mas é uma curiosidade. Eu vou-vos contar como é que eu descobri que o Zé andava a ver corridas de Berlim. Estou muito bem, sentado no sofá, e eis não que eu olho para o computador do Zé e ele está a ver bolinhas a andar de um lado para o outro. Eu assim, o que é isso? Podia ser pior. E podia ser pior. E ele assim, o que é isso? E ele, são corridas de Berlim, não sei o quê. E pronto, foi assim que eu vi que ele estava a fazer... Eu não estava a fazer, estava a ver. A ver vídeos de... Ok, isto, a forma como ela está a contar, isto faz parecer muito mais fuleiro do que realmente Mas é fuleiro. Não é? Então aquilo, basicamente existem vários canais de YouTube, o mais famoso neste momento está a ser patrocinado pelo Last Week Tonight do John Oliver, que é o Jelly's Marble Run. E podemos até deixar aqui o clipe. Sim, se quiserem ver. Basicamente está a fazer uma espécie de Jogos Olímpicos de Bruins, e tudo está brilhante. Há outro canal que não é tão bom, que é o MNH Racing, também está a fazer uma espécie de Jogos Olímpicos de Bruins. E depois há outro, que é o que eu vejo mais, que é o Fubeca, que eu acho que é feito por uma equipa brasileira, apesar de ter uma versão em inglês também. Que o que é que eles fazem é basicamente circuitos de Fórmula 1. Neste caso estão a fazer um que é o Glass Car, que é a imitar a NASCAR de Bruins. Ou seja, tem qualificativas, cada Bruins tem pole position, ou seja, é exatamente como uma corrida de Fórmula 1, só com Bruins. Super interessante. Eu cá acho estranho, mas pronto. Acho que nesta quarentena toda a gente desenvolveu vícios únicos. Não, especialmente para quem gosta de desportos alternativos, este é bastante entretém, porque tu pensas, ok, os Bruins vão ali andar e vai ser sempre os mesmos, sempre a ganhar. Não, aqui há ultrapassagens. Ontem, uma das corridas que eu vi, houve um que esteve grande parte do tempo na frente e ia faltar algumas voltas para o fim, tipo, bateu mal na parede e o outro passou-lhe à frente e desceu para quarto ou quinto lugar. Isto é muito emocionante. Tipo, há subreddits disto, há fãs de Bruins individuais, de equipas de Bruins. Aquilo é... Há perfis de Bruins individuais. Não me espantaria se houvesse slash fiction. Ok, a minha questão é se é parecida àqueles vídeos que nós vemos no YouTube em que tu tens que escolher uma cor e esperar que a tua cor vença. Sim, pode ser. Isso é uma forma. Podes escolher o teu Bruin preferido e ver se é ele que vai ganhar. Só que aquilo são circuitos mesmo pronto, pequenos circuitos. Sabem aqueles circuitos de carros que tínhamos quando éramos miúdos? É tipo isso, só que eles metem Bruins a rolar. E metem sistemas de propulsão para os Bruins andarem mais depressa e conseguirem subir rampas e isso. É muito fixe. Interessante. Eu aconselho todos os fãs de Fórmula 1 a ver. É agora que... Bom, eu ia dizer uma piada, mas não vale a pena. Não, this is a safe space. Não vou dizer essa piada, senão fica mal. Pronto, sim, acho que é uma coisa que agora está na moda. Eu pessoalmente não acho piada a corridas de Berlim ou corridas no geral. Só se eu estiver veramente muito aborrecida e não eu já disse veramente. Isso não se coaduna com o seu discurso.
E não haver mais nada de jeito na televisão é que eu vou atrever-me sequer a ver uma corrida, mas pronto, o Zé fica feliz a ver corridas de Berlim, é a novidade dele para esta semana. Para esta semana, sim. Próximo tópico. O terceiro tema é pessoas que tratam os familiares por você. Não. Mas sim, podem comentar o que é que acham sobre isso. Eu tenho muitas Olha, podemos opiniões. lançar uma pergunta no fim. Olha, sim, pode ser. Podemos lançar uma Até se pergunta quiserem no deixar fim. temas para o próximo podcast. Exato. As duas pessoas que vão ver isto. Yeah. Que é mais Ou um seja, que aquelas que foi o meu tu que blog. estás a ver, mais tu. Vocês os dois, deixem-nos uma pergunta. O que é que eu Como estava a dizer? terceiro... Como terceiro Vamos tópico. saltar para o terceiro tópico. Eu acho que devíamos falar todos da maior personalidade da sociedade portuguesa Ai, meu Deus. e Eu do estou a melhor ver. presidente Eu estou a ver que estes o Sporting comentários Clube de Portugal uma vez teve, só por causa disso. que é o grande Bruno de Carvalho. Ai. Pronto, eu queria que tu começasses, porque Ok, temos aqui primeiramente- uma visão Politista. apolítica. Ok, A primeiramente política. vamos aqui sublinhar uma coisa. Nós somos os dois sportinguistas, se bem que ele é muito mais... Eu devia ter deixado o cascola ali atrás. Pronto, ele é muito mais... como é que se diz? Acérrimo? Isso é uma A palavra? sério? Não. Quer dizer, tipo, É muito mais... Pronto, ele segue muito mais o clube do que eu. Eu Sim. sou tipo aquela que fica... Sporting! Pá, porque aquela coisa, o futebol nunca me fascinou muito, mas... Não, nem a minha modalidade preferida é handball. Pois, Eu só vejo o futebol porque pronto, neste momento não há mais nada para ver. Pois, eu honestamente acho mais interessante alguns feitos conseguidos fora do futebol, porque o futebol para mim é tipo... É um antro de corrupção, vamos basicamente. Sim, sim, mas eu pessoalmente não há uma forma de achar aquilo credível quando vês como é que certas equipas conseguem os resultados que conseguem. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós queremos falar sobre Bruno de Carvalho, o homem, a pessoa. eu pessoalmente a gosto muito dele. Eu acho que ele é... Eu acho que personagem é fantástica. fantástico. É fantástico. Acho ele fantástico. Se fosse escrito, não seria tão bom. Yeah. E eu vou dizer o porquê que eu gosto dele. Porque ele sempre defendeu as suas ideias, sempre se manteve firme com uma barra de ferro. Firme-arte. Ah, Hashtag firme-arte. perante todas as suas acusações. E acho que... E ganhou. E Toda a gente sabia que ele ia ganhar, exceto a comunicação social. ganhar o quê? Vencer o caso. Sim. Ser declarado inocente. Pronto. Aliás, ele ganhou quase todos os casos que teve em tribunal. E mesmo no caso de Oyen, é um bocado discutível dizer quem é que não ganhou porque os TPOs foram proibidos. Portanto, eu acho que Pronto. É assim, eu podemos não ter tenho nada perdido contra 12 ele. milhões de euros, mas no fim... Sim, eu não tenho nada contra ele. De facto, quando ele era presidente do Sporting, estava sempre nas notícias e era sempre... Todos os dias o Sporting fazia alguma coisa. conquistava alguma coisa. E as modalidades estavam em altas. Isso Títulos europeus não atrás de podemos- títulos europeus. Não podemos negar isso. E acho que ele, na sua presidência, esteve bem. E deixava o futebol feminino jogar em Alvalade. Pronto, eu já exprimi a minha opinião muito básica acerca do Bruno de Carvalho, que acho que foi um bom presidente. Por favor, não me matem nos comentários, porque a mim não me interessa minimamente o futebol. É a minha opinião como adepta que simplesmente gosta do desporto e não liga a tudo o resto. Portanto, ele para mim foi um bom presidente, acho que ele trouxe bons resultados ao clube. Se eu acho que ele se vai recandidatar, acho que ele vai ganhar, acho. Se ele vai fazer já nas próximas eleições, não sei, tenho as minhas dúvidas, acho que ainda tem muito... Não dá, porque ele tinha que ser... Para já tinha que ser... ele tem que entrar novamente readmitido como sócio. Pronto. E ainda tem que fazer alguma limpeza de imagem, não para ele, mas porque faz parte de qualquer candidatura. Mas ele ganha. Se Tá ele pudesse candidatar, ele ganhava. E com maioria, sem grande Sim, mas como qualquer campanha, seja política ou não, tem que haver uma espécie de rebranding. Eu não estou a dizer rebranding que ele tenha que mudar quem é, mas tem que haver uma separação da pessoa que ele era antigamente. Portanto, não acho que ele faça já, mas acredito que o vai fazer num futuro. E concordo contigo, ele facilmente ganha as eleições. Para desespero de alguns jogadores que possam não gostar dele, mas eu também acredito que, após tudo o que tenha acontecido,
ele tenha sido uma pessoa diferente e acho eu, veja as coisas de forma diferente e haja de maneira diferente. Faz sentido? Sim, faz sentido o que estás a dizer, mas eu acho que ele é claramente, até para a idade que ele já tem, ele é claramente uma pessoa que não podemos esperar que ele mude, não é? Sim, eu acho que ele vai ser sempre igual a si próprio. Portanto, eu digo mudar, mas não mudar totalmente a personalidade dele, mas... Talvez algumas atitudes, mas honestamente eu acho que um voto em Bruno Carvalho é um voto em ter basicamente aquilo que tivemos entre 2013 e 2018 no Sporting. Ou seja, vai ser muito do mesmo, não vai mudar a partir daí. O que não é em si negativo, porque todas as equipas estavam mais competitivas, o Sporting estava a respirar muito bem financeiramente, essa questão da herança pesada é tudo treta. Shots fired! Piu, 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 piu. Não, mas é verdade, tens um clube que em 2013 aí é que o clube tinha uma herança pesada. Tinhas jogadores que estavam prestes a rescindir com salários em atraso, não tinhas património, tinhas o clube completamente lapidado. Agora, em 2018, tinhas alguns jogadores que rescindiram, mas entretanto já foram vendidos, a meu ver, já chegaram a acordo, a meu ver, de forma errada. Mas pronto, já chegaram a acordo, ou seja, o clube já recebeu milhões da parte desses jogadores que rescindiram, com exceção de 2. E o que é que deixaram 515 milhões do contrato com a nós e deixaram bastantes jogadores na formação e emprestados com qualidade. Muitos deles foram dispensados, como o caso do Amiral, do Nunes Duarte e Mateus Pereira. Mas pronto, não vamos falar sobre... Sim, porque isto não é uma cena de futebol. Não. Isto é um tema que tu trouxeste. Sim, eu trouxe para aqui o Bruno Carvalho porquê? Queres incendiar as pessoas? Eu quero incendiar as pessoas. Não. Eu trouxe para aqui o Bruno Carvalho porquê? Porque não sei se tu sabes, mas ele tem um canal do YouTube também e tem um podcast que se chama Comentário com Assinatura. Ora, seria de esperar que ele no Comentário com Assinatura falasse do Sporting e do futebol português. Aí, Bruno, queres fazer uma collab connosco? Sim, contacta-nos através do Twitter e nós combinamos, fazemos uma collab. Mas não, ele não fala sobre isso. Ele fala da atualidade e também fala um pouco de política. Então, no outro dia surpreendeu-me o facto de ele estar a falar sobre a pichagem da estátua do Padre António Vieira. E eu fiquei logo preocupado com o que ia sair dali. E pronto. Basicamente, eu não consegui ouvir tudo, porque ele continua a ter o defeito de falar demais, de demorar demasiado a chegar ao assunto. Mas basicamente o que ele disse, e o que foi mais polémico no que ele disse, e que eu queria ouvir a tua opinião, ai, meu Deus, é que não há racismo em Portugal, o que eu discordo completamente, mas ele diz, o que há é preconceito. O que parece-me um pouco... Não é exatamente a mesma coisa? Sim, ou seja, basicamente o que ele está a fazer é trocar uma palavra por outra. Isto é um eufemismo, não é? É um eufemismo. Racismo é preconceito, não é? Eu disse que não queria ter temas pesados para aqui. Não, mas o que é que achas do facto de Bruno Carvalho estar a falar sobre isto? Eu acho que ele tem o direito à sua opinião, e como qualquer pessoa, e talvez isto faça parte do rebranding dele a longo prazo. Mas achas que ele está, se calhar, a almejar a voos mais altos, talvez um cargo político? É por isso que ele está a tentar misturar estes temas? Não. Será? Não sei. Não sei, porque acho que... É porque eu, pelo menos... Acho que, através da internet, isto é a minha opinião, mas quem é que eu sou? Através da internet continua a ser um bocadinho limitado. Se ele fizesse a internet aliado com um meio de comunicação de massa, seja rádio, seja televisão, ou mesmo num jornal, teria um outro impacto. Mas sendo na internet ainda é muito limitado e se ele quer, de facto, almejar uma coisa política, não vai ser na internet só que vai conseguir isso. Ele tem que usar a internet, mas aliar a outra coisa. Sim, ele teve um espaço na Rádio Estádio. Uma rádio nacional, bem. Não é tipo uma rádio... Por acaso eu acho que é nacional. É, mas que não esteja ligado ao futebol. Sim, mas eu acho que era isso que eu ia dizer. O comentário dele era 100% de futebol. Pronto. Então eu acho curioso porque eu noto uma grande divergência no que toca a temas extra desporto, extra clube, entre a comunidade sportinguista. O que é natural, é perfeitamente aceitável que só porque gostamos do mesmo clube não temos de ser pessoas iguais. Então acho sempre curioso quando alguém, especialmente alguém como o Bruno Carvalho, que quando ouço estou à espera que ele venha falar do Sporting,
começa a falar de outros temas e pronto. Inicialmente houve alguns que realmente achei interesse a forma como ele abordou, muito mais por questões jurídicas, o que até fazia sentido, porque ele estava no meio de um julgamento. Portanto, essa parte faz sentido. Agora, estas questões mais societais, eu pessoalmente gostava que ele não tendo o direito à sua opinião, não entrasse tanto por aí. Queres que ele se cinja ao futebol? Não, eu quero é saber porque é que ele sente esta necessidade de falar sobre temas que não futebol. É uma estratégia, é só porque é o podcast dele e ele faz o que lhe apetece. Acho que é mais por aí. Eu acho que é uma espécie de rebranding também, mostrar que ele vai muito além daquilo que ele é o futebol. Mostrar, porque toda a gente conhece o Bruno de Carvalho, porquê? Por causa do trabalho dele como presidente do Sporting. Não conhece o homem, não conhece o pai, não conhece a pessoa, o profissional, além do Sporting, não conheces as opiniões dele. E ele é um ser humano com opiniões. Portanto, isto é uma oportunidade para ele mostrar quem ele é sem ser do Sporting. Sim. Eu acho muito bem. Mas que use a sua plataforma também para convidar ativistas, se de facto ele quer abordar temas sérios, para falar e para abrir uma discussão saudável entre... Portanto, deixamos aqui o convite, se quiseres ter, Bruno, se quiseres ter assim uma conversa diferente, vá, e a gente está disposto... A gente quem? A gente contigo agora. A Denise está disposta a falar um pouco sobre a sua experiência. Não estou nada, achas? Eu não quero falar nada com o Bruno. Vamos deixar gostava imenso de conhecer o Bruno, acho que ele é um senhor fantástico. Mas há outras ativistas e há outras pessoas que têm maior conhecimento de causa do que eu sobre o que quer que seja que o Bruno aborde, e eu sou apenas uma gota no oceano. Ele depois, se quiser falar, tem outras pessoas com quem pode abordar. Mas eu gostava imenso de tomar café consigo, Bruno. Gosto imenso de si, beijocas. Não falámos do facto dele ter duas vozes. Pois é, ele tem Já uma voz. repararam que ele tem duas vozes? Olha, mas tipo, o nosso podcast está focado no Bruno. Isto é o quê? Eu queria falar de Bruno antes, tu começaste logo a dizer que eu era fuleiro. Isto é a tua forma de fazer com que nós saltemos para... Sim, isto é tudo pá. Isto é marketing. Isto é marketing, isto é para ganhar. Queres voltar aos berlindes? Eu quero... Não. Mas vejam, ontem foi a primeira corrida de Glasscar, eu aconselho toda a gente que gosta de Fórmula 1 a ver. Foi muito emocionante. O rookie, o Volcano, teve muito bem. Acabou em quarto, infelizmente. Eu não sei de onde é que o Rockslide veio. O gajo estava sempre atrás e depois nas últimas voltas apareceu e conseguiu o terceiro lugar. Estás demasiado excitado com isso. Sim, não, mas é fantástico. Consegue ser mais competitivo do que muitas corridas de Fórmula 1. Portanto, deixo aqui também, se quiserem ver, podem ver aí em baixo na descrição. E pronto, hoje começa o primeiro dia de verão, oficialmente, né? Não sei se é oficialmente. Não, já começou. Já começou o verão. Sim, já começou. Mas pronto, as temperaturas... Eu gosto do verão, vá. Ok. Eu por acaso não gosto de nada, é muito quente. As temperaturas estão acima do que é esperado. Estás a presumir que isto sai hoje? Estou a presumir hoje, mas nisto nós gravámos isto segunda-feira, 22 de junho, não é? Agora se sai 22 de dezembro... Não, este 22 de abril é inteiramente contigo, porque tu estás em carrego da edição. Eu posso editar, vai ser uma bosta. Não é? Eu não vou editar, isto vai assim. Não vai nada, mas estás a gozar. Não vai nada, tens que editar, tens que pôr cortes. Isto não é assim mesmo. O podcast do Joe tem alguma edição. Okay. Olha, por exemplo, nós podemos sugerir podcasts para as pessoas. Para as pessoas. Já está? Esta é a música que aparece no podcast. Não é nada. Pronto, nós vamos... podes sugerir um podcast que tu ouças? Sim. Para o pessoal que queira seguir? Ok. Mantendo dentro do tema, aconselho o Sporting 160. É o melhor podcast de longe da podcastosfera. Da esfera de podcasts de comentário desportivo que existe em Portugal, especialmente ligado ao Sporting. Eu acho que o Sporting 160 é o melhor, portanto, mesmo que não sejam Sportingistas, aconselho a ver. Acho que é interessante os temas que eles abordam lá e os convidados que costumam ter. Eu sugiro, e pronto, o Zé já falou aqui um bocadinho, o podcast do Joe Budden e dos seus amigos, o Mol e o Rory e o Parks. Para quem gosta de cultura urbana, de
hip-hop, R&B, também um bocadinho de NBA e NFL, não que eu siga, mas pronto, eles às vezes falam disso. E temas em geral. E temas em geral, porque Falam é basicamente um grupo de 4 amigos, tirando os assistentes que estão de back, a falar sobre cenas, né? E são 4 gajos. Começa sempre com música. Não é? Começa sempre com música. O foco deles é tratar sempre do que se passa na música a nível do hip hop e do R&B. Podem falar algumas coisas pop, mas não é bem o estilo deles. E juntam-se os 4 amigos e têm uma conversa, simplesmente. Não trazem temas, como nós trouxemos hoje, mas a conversa vai fluindo e acho que é isso que vai acabar por acontecer aqui. A conversa vai acabar por fluir. A primeira das coisas é sempre como a primeira panqueca. É assim meio wobbly, mas pronto, come-se, né? É o que toda a gente diz. Sabiam que em francês, omelete de queijo é omelette au fromage e não omelette du fromage, como dizia o Dexter. Estás a ver? O Dexter Fica aqui a vossa The More You Know do dia. A enganar-nos. Portanto, o podcast 360 para seguir os adeptos... Eu sei que uma omelete não é uma panqueca. Já agora. Alguém pode pensar que tu falaste em panquecas e foi em omeletes. Sim, eu não sei como... Eu não sei como é... Para! Enfim, Sporting 360, não é? 160. 160. Da minha parte, da Joe Budden Podcast, para vocês ouvirem. E a nossa pergunta do dia é: quais as combinações estranhas de comida que vocês mais gostam? A minha preferida é... ouçam no próximo episódio, para descobrir. Não, a minha preferida, de combinação estranha, é... não é biscoitos, como é que se diz? Tostas de atum com geleia. Provem, é delicioso. No meu caso, eu gosto de pão torrada com manteiga salgada e mel. Aprendi isto quando tirei uma mestrado em Inglaterra e foi uma francesa que me mostrou e é muito bom e por acaso eu tenho saudades de fazer isso. Ela ensinou-te que se diz omelette au fromage e não do fromage. Estranhamente nós nunca falámos de omeletes. Foi uma oportunidade desperdiçada. E bom, obrigado por nos terem ouvido. Até à próxima. Com problemas técnicos e tudo. And stay safe. E não se esqueçam de lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento social, andar com gelinho, álcool gel, está bem? Não precisam de andar. Se forem a um centro comercial, cada loja tem um e obrigam-nos a passar as mãos por isso. E pronto. Saem de lá com as mãos secas como tudo. E pronto. Sejam felizes. Beijinhos.